Um reduto da boemia, um bar histórico em forma de casa de madeira, um lugar de alma subversiva, onde estudantes, artistas, jornalistas e outros bichos da fauna alternativa entrelaçam consciências, percepções, compulsões e instintos. Uma mulher autoastral, um amante violento, um casal e um turbilhão ao redor, um desentendimento, uma reconciliação, um epílogo no apartamento. Na sala grande, movimentos secretos com música ambiente, de repente, um descontrole. Uma sacada, uma queda, um corpo no chão, um enigma. A série Banco dos Réus dá um salto de 7 anos. Chegamos à Londrina do último ano do século XX. Assim como os padrões de comportamento e de moral vivem uma transição entre o que simbolizou o século XX e o que marcaria o século XXI, a vida de uma cidade universitária do interior do Brasil também guardava suas contradições. O provincianismo resiliente se chocava com um espírito vanguardista de uma juventude inquieta. O que era novo e o que era velho se misturavam nas ruas, nos bares, na política e nas relações dos casais. As mulheres ainda, de forma lenta, pavimentavam o caminho da igualdade de gênero, uma obra quase estagnada desde o boom dos anos 1960. Os homens resistiam e ainda não encaravam com naturalidade a ideia de que a luta feminina deveria ser também uma bandeira deles. Liberal, independente, alegre, decidida, a pianista e professora de música Maria Estela Correia Pacheco, de 35 anos, antecipava um modelo de comportamento muito mais ligado ao ambiente do século XXI. Seria o pecuarista Mauro Giannini, de 34 anos, conhecido como Maurão, o outro protagonista deste episódio, um típico homem careta do século que se encerrava? Talvez seja difícil classificá-lo assim, mas duas de suas características se relacionavam ao machismo tóxico, o ciúme e a violência, ainda que isso não fosse muito visível aos olhos de uma pretendente. Por um tempo, as vidas de Estela e Maurão passaram a se cruzar. Não era exatamente um namoro, nem exatamente algo irrelevante para ambos. Era uma relação alimentada por encontros casuais e assim foi um deles. Era uma noite de sexta-feira, 14 de outubro. Mauro saiu para beber com amigos. Depois de passar por um posto onde consome cerveja, ele chega acompanhado de um amigo com o seu Ford Fiesta ao Bar Valentino. E aqui e agora cabe uma descrição deste lugar muito importante para os londrinenses. Reduto boêmio de arquitetura peculiar, uma casa de madeira. Respeitado por sua história ligada aos espetáculos artísticos e por ser point nos festivais culturais, o Valentino ostentava um charme que se traduzia por um slogan saboroso. É para quem está in, out, up ou down. Um bar fundado em 1979 e que ainda existe, embora bem maior e em outro endereço.
um elo entre as singularidades dos 2 séculos, mas, naqueles tempos, o famoso macarrão, carro-chefe do cardápio, era consumido em uma atmosfera libertária e extremamente informal, na qual ninguém se constrangia em chegar às 3 horas da madrugada para observar a agitação ou mesmo arrumar uma companhia para passar o restante da noite. Foi isso que Mauro fez naquela madrugada de sábado. Estela estava no Valentino acompanhado de outros amigos. Mauro e Estela começam a conversar e decidem sair dali, acompanhados de um casal de conhecidos. Os 4 saem pela cidade. O destino é um apartamento cujas chaves foram cedidas por uma amiga que ficou no bar. Mas os planos esbarraram no porteiro, que os impedem de subir. Frustrado, o grupo volta ao bar, mas Mauro e Estela permanecem no carro. Mauro então decide ir ao próprio apartamento onde estavam sua mãe e sua irmã. Ao chegar lá, ouviram música, conversaram, e nesse instante, uma sucessão de fatos definitivos vão transformar este momento violentamente íntimo na história mais pública de uma cidade. Surge o enigma da sacada. A narrativa a partir de agora pode ter descrição de violência e os fatos contados podem afetar pessoas sensíveis. O caso já começou no sábado de manhã, quando o senhor Mauro Janene chega e imediatamente o advogado Mauro Viotto junto. Esta é a repórter policial Nicéia Lopes, falando sobre aquela manhã de sábado em outubro de 2000. Mauro Janene foi levado, na época, para o Corró. Era uma dependência junto ao cadeião da 10ª SDP. Ficou ali aguardando. Ele ficou solto, aguardando, porque eu acompanhei, eu estava lá. Imediatamente foi levado para ser ouvido pelo então delegado Algacir Ramos, que estava de plantão na Polícia Civil, acompanhado do advogado Mauro Viotto, já falecido. Geralmente, por eu conhecer muito o meio jurídico, geralmente, quando aparecia Mauro Viotto, outros advogados de grande poder aquisitivo, indo no plantão da delegacia, você podia ter certeza absoluta que a coisa era grave. O amanhecer daquele sábado não foi agitado apenas na antiga sede da Polícia Civil em Londrina. A 1,5 km dali, na Rua Paranaguá, área nobre do centro, o pátio do edifício Diplomata mais parecia um cenário de filme de horror. Por volta das 6h05 do dia 14 de outubro de 2000, a autoridade de serviço na Delegacia de Plantão da 10ª Subdivisão Policial de Londrina solicitou o comparecimento de perito deste Instituto de Criminalística no local mencionado no preâmbulo do presente laudo, informando que ocorrera a morte de uma pessoa. De posse desse comunicado, o perito dirigiu-se com apreço ao referido local, onde constatou a veracidade dos fatos. As informações foram prestadas pelo síndico do edifício, o qual disse que a vítima estaria antes do ocorrido em um apartamento do 12º andar.
e que por volta das 5h30 teria caído da sacada do edifício. Soube-se também pela moradora do apartamento, senhora Leila Janene Costa, que a vítima, antes do acontecido, se encontrava nas dependências do apartamento, na companhia de seu filho, Mauro Janene Costa. Informou ainda que no momento do acontecido a mesma encontrava-se dormindo em seu dormitório. O cadáver, apontado como sendo de Maria Estela Correia Pacheco, encontrava-se sobre a calçada do térreo, na região posterior do edifício, entre o muro do flanco esquerdo do jardim e o muro do flanco direito da escada de acesso para a piscina de adulto. Sob um segmento de lona plástica, em decúbito ventral, com o tronco levemente curvado para a região esquerda, cabeça rotacionada para o lado esquerdo, membro superior esquerdo com o braço alçado, além da linha dos ombros. SDP, a Polícia Militar, através de um telefonema, informou que havia o corpo de uma mulher caído em frente ao edifício Diplomata, área central de Londrina, sem identificação. Na primeira declaração à polícia, Mauro diz que estava confuso e nervoso. Na descrição do boletim de ocorrência, com informações prestadas ao delegado de plantão, em meio a brincadeiras da sacada, Estela sofreu uma queda de 36 metros de altura. Para os policiais e peritos que viram a cena no pátio do edifício Diplomata, uma incerteza. Pela distância entre o corpo e a fachada, a hipótese de suicídio perde força. Ainda assim, outras dúvidas pairavam. Foi um acidente ou Estela havia sido remessada do 12º andar? De acordo com a entrevista do perito José Denilson dos Santos à Folha, se ela tivesse caído, a distância seria de 1,5 metro. Se ela tivesse pulado, a distância aumentava para 3 metros. No entanto, a medição da perícia apontou uma distância de 2,20 metros. O que isso significava? Que a hipótese mais provável é que o corpo de Estela havia sido arremessado da sacada. Em termos mais simples, Maninho, que você vai conhecer em breve, nos explica que quando uma pessoa salta, ela se projeta para a frente. Quando ela cai acidentalmente, seu instinto é gritar e aproximar-se da parede na tentativa de se segurar. Estela estava na medida cinza, um ponto intermediário entre os dois. No entanto, enquanto estamos aqui ainda especulando sobre as divergências da queda, a conclusão da perícia no local tornava esse questionamento irrelevante. Que ela, quando ela chegou lá no solo, lá embaixo, ela já estava morta. Esta é a voz do perito-chefe do Instituto de Criminalística, Darcy Faria, o Maninho que citei há pouco, lembra? Quando conversávamos com o Maninho, ele nos explicou sobre uma técnica da medicina forense que foi crucial para o avanço das investigações. A mancha hipostática encontrada em Estela. Você está entendendo? Porque o sangue, quando a pessoa morre, ela vai para o lado mais baixo do corpo, no ponto final dele. Então, isso chama mancha hipostática. Ela estava com a mancha hipostática na região anterior do corpo, e o sangue aqui no nariz ele acabou escorrendo para cima. Como é que o sangue tinha que escorrer para cá? E essa mancha hipostática lá ela estava de cúbito dorsal, e a mancha hipostática estava no ventre dela. Então, não fechou. Então, o que quis dizer? Ela morreu lá no apartamento e, porque essa mancha é fixa.
A delegada Valdete Testoni acata a solicitação dos peritos e pede a exumação ao juiz João Luiz Cleve Machado. O corpo é retirado de um jazigo do cemitério Parque das Oliveiras no dia 31 de outubro. Por parte da perícia, entenderam que seria, até para deixar bem claro, né, que ela não poderia ter caído acidentalmente, né, e nos sugeriram que fizéssemos uma exumação. Nós fizemos uma exumação, eu acompanhei a exumação. O doutor Rogério Eizelli, na época, era o médico legista aqui. Essa exumação constatou eu não vou saber agora aqui explicar exatamente para vocês, porque são questões até técnicas médicas que, por determinadas manchas, ela, quando foi encontrada, isso ficou evidenciado, e depois na exumação também, que não haveria a menor dúvida de que ela não poderia ter caído acidentalmente e que ela teria sido morta no apartamento. Este é o procurador de Justiça, Miguel Sogayá, à época promotor do caso, explicando de onde vinha a convicção do Ministério Público. Em 9 de novembro, sai o resultado do exame do Instituto de Criminalística feito no dia do crime, ainda no edifício Diplomata. Estela realmente já estava morta, o que seria ratificado com algumas informações complementares no laudo de exumação e necropsia. Com a ajuda da ciência, a polícia já poderia dizer que Estela morreu às 5h30 e foi arremessada de ponta cabeça às 6h30. As coisas se complicam para Mauro. Em uma semana, ele comparece 2 vezes na sede da subdivisão policial. Na primeira, ele usa o direito de permanecer calado. E na segunda... A operação para prender o senhor Mauro Giannini foi uma operação secreta, uma operação planejada e uma operação rápida. O juiz, na época, decretou a prisão preventiva do seu Mauro Giannini, entregou pessoalmente nas mãos do então promotor da primeira vara criminal, Miguel Sogayá, que imediatamente pegou o carro, requisitou uma viatura do choque da Polícia Militar para que o acompanhasse. Então, fomos, eu no carro de reportagem, o promotor e uma viatura da Polícia Militar. A Polícia Militar não tinha informação qual seria a operação realizada. Chegando na porta do prédio, o então promotor apresentou, se identificou, pediu para subir com mandado de prisão na mão. A primeira informação é que o seu Mauro Giannini estava dormindo. Aí, o promotor subiu, acompanhado dos policiais, bateu na porta, segundo o que ele contou na época, e aí abriram e ele se apresentou, mandado de prisão. Aí o seu Giannini apareceu. Desceu, foi colocado numa viatura da Polícia Militar no Camburão, até a 10ª SDP. Lá chegando, ele tumultuou, esmurrou, chutava, porque ele foi retirado do Camburão e levado, então, para o antigo prédio da cadeia da Rua Sergipe. Muito bravo, dava socos, chutava, até ser levado para o velho cadeião da Polícia Civil. O pecuarista saiu do apartamento algemado e com uma Bíblia na mão. De início,
ele se recusou a falar com o delegado e foi encaminhado ao fórum, onde teve um encontro rápido e reservado com o juiz Clévio Machado. Antes de ser encarcerado pelo prazo determinado de 5 dias, ele mudou de ideia e prestou depoimento. A experiência de dividir uma cela com outros criminosos foi interrompida por algumas horas para algo muito importante: a reconstituição do crime com base em sua versão do depoimento. Na segunda-feira, dia 20 de novembro, a versão dos suspeitos sobre o que aconteceu no apartamento é reconstituída, mas os peritos encontraram impropriedades técnicas. Chegando no apartamento, e aí nós fizemos a reconstituição, até com o autor mesmo. Tá? Ele caiu bastante em contradição. Ele, a princípio, ele falou que a menina tinha pulado. Ele desentendeu e ela estava drogada, né? E não estava bem tranquila e acabou pulando. Aí nós conversando com ele, que não dá para ela ter pulado, por isso. Ele falou, não, vou falar a verdade. Eu, brincando com ela, ele pegou ela numa posição que não tinha jeito também, porque não passava por dentro dele, que tinha que dar espaço no braço. Nós até pegamos uma investigadora, na época, esqueço o nome dela, para ele fazer, mas corpo bombeiro, né? Tomou toda a precaução, amarrou ela, mas ele não conseguiu. Porque o modo que ele explicou, que ela estava sentada e que ele pegou nos braços dela, e ela não tinha como desenrolar esse movimento do corpo. Porque mandamos ele fazer com uma investigadora e ele não conseguiu. A reconstituição, portanto, deixava exposta a incompatibilidade entre a versão do suspeito e as provas científicas, inclusive a questão da mancha hipostática e, como frisaram os peritos, da posição na qual o corpo foi encontrado no pátio do prédio. Ainda assim, ele foi libertado no dia seguinte, apesar do Ministério Público pedir a prorrogação da temporária. O juiz Clévio Machado indefere o pedido e Mauro jamais voltaria à prisão. O inquérito policial seria concluído apenas em março de 2001. Mauro Janene Costa é então indiciado por homicídio, alteração do local do crime e porte de drogas. 2 meses depois, o Ministério Público oferece denúncia e o pecuarista passa a ser acusado pelos 3 delitos. Laila Pacheco Menequino tinha 14 anos quando sua mãe, Maria Estela Corrêa Pacheco, morreu aos 35. Hoje, jornalista, segue à espera de virar a página e viver o luto. Mas, enquanto isso não ocorre, transformou o luto em luta. Formou-se em Direito para compreender os trâmites judiciais do processo. Há 2 anos, em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, também enviou uma carta manuscrita ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, então presidente da Corte, suplicando que o tribunal não permitisse mais adiamentos do júri em primeira instância. A vítima era minha mãe, uma mulher vítima de violência, escreveu a Lewandowski. Ao contrário de Janene, a família da minha mãe, que era professora, não tem posses, nem 2 fazendas, que, segundo consta, foram dadas em pagamento ao advogado, um criminalista experiente, famoso e cheio de cartas na manga. Escreveu ao ministro do STF em 2016. Mauro Janene Costa é neto de um dos fazendeiros mais ricos do Paraná. Casos como o de Estela Pacheco expõem o nível do machismo na cultura brasileira. Como ocorrem tantos outros assassinatos de mulheres,
coube à família defender a memória da vítima, cuja reputação tentou-se em vários momentos colocar em dúvida, como ocorreu também no caso Marielle Franco. Este texto do jornal El País, publicado no dia 23 de agosto de 2018, resume o clima de angústia, revolta e luta de uma parte muito importante dessa história. Afinal, foram 18 anos de transformações no mundo que cercava o Bar Valentino, o edifício Diplomata, as fazendas dos Janene, a polícia, os tribunais e a consciência das mulheres. Um corpo de uma mulher caído no chão não era mais só um corpo caído no chão. Estela virou sinônimo de luta contra a violência e a desigualdade e a injustiça. Tudo porque o aguardado júri do homicídio simplesmente não acontecia. O avanço do tempo embalava a marcha da impunidade nos corredores das repartições, enquanto no mundo lá fora a voz das mulheres ecoava cada vez com mais força. Entre a morte de Estela e a data escolhida para o primeiro julgamento, houve um intervalo de 10 anos. A longa espera acabaria em frustração. No primeiro adiamento, o advogado de Mauro alegou que precisava fazer uma cirurgia. Ainda em 2011, outras 2 tentativas. Em 2014, mais 2. 2017 e 2018, outros 2 adiamentos. É óbvio que toda essa demora teve uma consequência. 2014 marca, então, o início do movimento Justiça por Estela. Mas bem antes disso, em 2002, um protesto no Calçadão, área tradicional de atos públicos em Londrina, envolveu 20 entidades e o caso Estela já provocava indignação. O caso Estela simboliza a impunidade presente nesses casos. Isso é fruto da cultura machista. Os homens se sentem donos das mulheres e não querem ver seu objeto de posse se manifestar. Para intimidá-las, um recurso extremo é o uso da violência física, que muitas vezes acaba em morte. Há uma grande cumplicidade da justiça para que os homens continuem impunes. 12 anos depois das declarações da ativista Cássia Maria Carlotto no Calçadão, o cenário de impunidade não havia mudado. A indignação era redobrada, mais espalhada por outros setores, mais organizada com a ajuda das redes sociais. No centro deste redemoinho, a comovente figura de Laila Pacheco Menequino, hoje com 36 anos, emerge e brilha. A Laila é uma filha, que compreendeu, o papel do que é direito da mulher, do que é direito humano no sentido de lutar pelo acesso à justiça, de ir atrás de justiça, de perseguir a justiça no sentido mais estrito da palavra, e ela foi incansável em relação a isso. Em bater em todas as portas, em ser muito justa e ética em todos esses momentos, mas o fato dela ser justa e ética não fez com que ela baixasse a cabeça, não, que ela perseguisse realmente quem eventualmente estivesse sendo leniente, quem eventualmente não estivesse fazendo o que tinha que fazer, e a vitória nesse processo tem grande porcentagem do empenho, do esforço dessa filha que reconheceu na morte dessa mãe um feminicídio. Uma das promotoras que atuaram no caso, Suzana de Lacerda, não está exagerando. A própria Laila conta como os vícios do sistema judiciário durante os anos seguintes à morte da mãe despertaram nela um sentimento de luta e ação. Na época que aconteceu, eu tinha 14 anos. Quando eu comecei a entender um pouco mais do que tinha acontecido e tudo, eu fui estudar jornalismo e estudar direito, Logo depois que minha mãe morreu, eu estava no colégio, passou uns 2 anos, eu entrei no vestibular. E aquele assunto dentro de casa, com meu pai, com a minha avó, com a minha tia, não se falava muito. E todo mundo tinha muito medo de falar comigo sobre qualquer coisa relacionada e era um tabu,
E mesmo quando aconteceu, né, não entendia direito e não se falava muito nisso e buscava-se me proteger, né? Teve muitas fases nesse tempo todo, né, 22 anos, em relação a esse ativismo, falando especificamente da busca por justiça para Estela, que para mim é o que resumia a necessidade de falar na imprensa, de falar com outras pessoas, de ir em advogados, de visitar o Ministério Público, né? Isso acabava me dando bastante até trabalho, né? Mas era uma coisa que, para mim, foi muito importante buscar as respostas, buscar apoios onde poderia existir, né? E reivindicar e persistir nessa busca por uma resposta da sociedade, uma resposta do judiciário para o caso da minha mãe. E quem estava do outro lado desta luta? Não era só o judiciário, ou o sistema, ou a sociedade patriarcal. Havia alguém cuja liberdade era um motivo de dor. E sim, houve um encontro. E aí, uma vez, teve uma audiência e ninguém me contou. Meu pai, minha tia, todo mundo com essa ideia de preservar, né? Manter distante do assunto. Ela é muito nova, não sei, eles querem me proteger. Ninguém me contou, só que eu fiquei sabendo. E aí eu apareci no fórum. Quando eu apareci, saí da UEL, sem ninguém saber que era pra eu estar na aula, e fui pro fórum, dei de cara com a minha tia lá, ela falou, mas o que você tá fazendo aqui, né? Não, eu vou ficar. E fui e sentei na sala de audiências. E eu já tinha 18 anos, tinha acabado de fazer. No que eu sentei na sala de audiência, eu não tinha visto quem que sentou do meu lado, mas foi um momento que eu tive mais próximo com o réu, né, com o mal. E aí ele sentou do meu lado, eu não sabia que era ele. Na hora que eu vi, eu travei e comecei a chorar desesperadamente. Assim, porque eu vi quem estava do meu lado e foi uma coisa desesperadora, né, para mim. Naquele momento, naquela audiência, o advogado da parte, que então era o Mauro Viotto, começou a berrar na sala de audiência, gritar que eu tinha que sair de lá, que eu tinha que sair expulso, porque eu não era maior de 21 anos. E eu, mas, amigo, eu já estudei isso, a lei mudou agora, a maioridade de civil é 18, né? Então, imagina que ele gritava muito isso e foi um transtorno. E qual seria a memória daquela adolescente sobre o relacionamento dele com a mãe? E eu acho tão estranho que a gente não sabia do que estava acontecendo com ela nesse relacionamento. Minha mãe, como eu estava comentando, saía bastante e tal. E eu estava numa fase bem amiga, assim. Então a gente conversava sobre várias coisas. E ela contava se ela estava gostando de alguém, se ela tinha interesse por alguém. E um tempo antes, que não foi logo recente, não. Vou chutar, uns 4, 6 meses antes. Ela falou assim que estava começando a se encontrar, a ter um relacionamento com... E ela usou essa palavra, fazendeiro. E eu lembro da gente rindo na cozinha e ela falando assim, já pensou, sua mãe, não sei o quê, com um negócio de chapéu de peão, zoando, tirando sarro, porque fazendeiro, não era meu estilo, né? E aí ela falou, olha, inclusive vai chegar de caminhonete. E aí eu tinha 14 anos. E ela tava me contando, brincando comigo. E aí ela falou, então eu vou me arrumar e tal. E se arrumou, tá bonita, tá bonita. Eu vi ela se arrumando, porque eu gostava de ver ela se arrumar, ela passar maquiagem. Enquanto ela fazia isso, e era tipo umas 9 e pouco, antes de sair, tipo, eu ia dormir, eu via ela se arrumar, ficava trocando dela, saía, eu ia dormir, né? Aí tava lá conversando com ela falando isso, eu fui na sacada e dei tchau, e ela entrou na tal da caminhonete. E deu tchau pra mim. Eu sabia de outros namorados que ela teve que eram amigos, que a gente conviveu. Ela teve outros namorados de longa data, depois do meu pai, que a gente convivia, eram amigos, né, da família. Então, ela falou, não, esse assunto não foi pra frente, não é namorado, né? Aquele encontro com o fazendeiro não tinha dado muito certo, né? Ela falou, deixa isso pra lá, isso aí já era. Laila também lembra da dedicação da professora e pianista Estela Pacheco. A minha mãe, naquela época, no ano 2000, ela estava para se formar em música na UEL, estava no último ano da graduação.
Ela era uma pessoa que tinha feito muitas faculdades e não tinha finalizado nenhuma. Ela começou com comunicação social e jornalismo, onde ela conheceu meu pai, ficou grávida de mim lá quando ela tinha uns 20 anos, se casaram, enfim, eu nasci. O curso ela trancou, né? Ela sempre trabalhou como professora e como música. Professora de música e pianista. Pianista, por exemplo, em bares, eventos, shows, festival de música, essas coisas. Ela se formou muito cedo como pianista no Mãe de Deus, então sempre deu aula de piano em casa. E ela tinha muitos alunos que iam em casa para ter aula. Alguns eram excepcionais, porque ela tinha tido uma experiência de 3 anos de ter dado aula na PAI. Vamos lá. Agora vamos começar. Não, pode deixar. Deixa. Isso é reggae, né? Isso é reggae. Que outro que tem aí? Vamos ver. Nossa, aqui tem 99 tipos de ritmos. 99? E 99 tipos de som. Você quer ver, por exemplo, aqui, ó. Vou pôr uma catedral aqui. Deixa eu desligar isso aqui. 85, 85, né? Daí fica assim. Estela, a última vez que eu te vi tocar, você estava tocando um belo piano. A Estela é professora de música dos alunos excepcionais aqui da PAI de Londrina. Você está tocando nesse órgão de instrução musical? Porque é aqui que os alunos aprendem a tocar música? Olha, eu não tenho objetivo aqui na PAI de criar instrumentistas, né? Mas a gente usa o teclado para um monte de coisas. Primeiro que eles adoram pôr a mão, sentir, e isso ajuda muito na sensibilização, né, para tudo. E conhecer também vários tipos de ritmos, vários tipos de sons, que até então eles não tinham a possibilidade ou não tinham reparado, né, as diferenças. Então a gente utiliza mais nesse sentido de sensibilizar, não para tornar instrumentistas. E qual que é? A aula, desculpe, mas a aula é de educação musical, não de instrumento, né? E o que eles aprendem nessa educação musical? Olha, que valor que tem a música para eles? Nossa, isso é muito grande. Ajuda em tudo, ajuda em tudo. Aqui eles se soltam, aqui eles se socializam, eles se coordenam, dançam, cantam, fazem de tudo um pouco. E você, o que você aprende com ele? Tudo também. Olha, simplicidade, humanidade, é muito bonito aqui, muito gostoso de trabalhar, né? Muito forte. E você poder estar ajudando a aflorar alguma coisa que está encoberta, assim, porque a maioria das crianças excepcionais, elas são tratadas já de maneira diferente, né? Então, isso cria uma casca, um ovo, então ficam todos guardadinhos. E com isso, com a música, você consegue liberar essas pessoas para elas se conhecerem e conhecerem as outras pessoas também. Há quanto tempo você está dando aula? 3 anos. E as criancinhas que têm uma deficiência mais acentuada, mais grave, como é que elas adoram? Eles adoram. Eu tinha uma criança aqui que não era autista propriamente dita, mas tinha um quadro assim muito parecido, quer dizer, não se comunicava com ninguém, né? Aqui na sala ele dançava, era só colocar um samba, ele era um pouco, né? Mas era só colocar um samba, o menino saía para tudo que era lado dançando e tal. Quer dizer, a música contagia e não tem, como que eu diria isso? Apesar da deficiência, em maior ou menor grau, a gente sente que a pele vibra, que tudo vibra com o som, entendeu? Então, isso ajuda ao próprio conhecimento. Este áudio, de 1995, foi apresentado no programa 8 Minutos, da então TV Cidade, apresentado por Carlos Arruda. Na ocasião, ela falava sobre o seu trabalho na APAI e sobre como a música quebra barreiras. Uma ponte para uma comunhão de sentimentos. Um abraço sensorial com o frescor de uma criança. Uma centelha que pode salvar o mundo. O valor de uma vida, muitas vezes, pode ser estabelecido com base na ousadia dos sonhos que ela carrega. Estela Pacheco era uma mulher decidida, cheia de planos, nos quais a filha sempre esteve como figura principal. Uma fase produtiva que estava buscando uma mudança, porque ia ter um marco, que ia ser a formatura.
E aí ela principalmente pensava, agora eu vou poder expandir, vou poder sair de Londrina para ir buscar outras coisas. Ela falava muito disso comigo. Daqui a pouco você vai fazer o vestibular. Eu e ela, a gente ficava falando de São Paulo, assim, sabe? Entre nós ali, que podia ser que eu fosse estudar em São Paulo e ela fosse morar lá. Nas lembranças da filha, Estela não é Marte ou supermulher. É demasiadamente humana, aquela que traz recordações sobre como a vida pode ser doce e visceral ao mesmo tempo. E todo mundo que encontra fala, sua mãe era muito divertida, era muito extrovertida, era muito legal, era muito carinhosa, muito expansiva. Então, assim, muito alegre. Todo mundo conhecia, entendeu? E tem, às vezes, também, muito impulsiva, com certeza. Tem essas características, assim. Às vezes, né, igual o problema com a bebida, teve isso na história. E não era um momento que ela estava assim, fazia 4 anos que ela tinha passado por isso. Então, ela estava numa fase muito melhor do que em outros tempos, inclusive ia se formar, né? Naquela época, me marcou muito a Cássia Eller. E me lembra muito ela. Tem músicas, assim, que me lembram muito. Que ela tocava bastante. Eu lembro que antes do acústico, ela tinha um CD antigo que tinha várias músicas que combinavam muito com o jeito que ela tocava e cantava. Tipo, né? Sou fera, sou bicho. Muito a cara dela. Sou anjo e sou mulher, sou minha mãe e minha filha. É na inquietude que Laila sente a Estela que vive dentro dela. Este traço de personalidade materna nunca deixou ela esmorecer. Na aproximação com o Ministério Público, ela se sentiu acolhida e foi em frente. Ali eu já comecei a ter conversas com o pessoal da promotoria que me falavam sobre tudo que estava acontecendo. E aí eu comecei a acompanhar mais de perto, com esse interesse de também como estudante e tal, né? E ali eu comecei a ir visitar regularmente o Ministério Público para buscar informações, para saber se tinha ou não audiência. E ficava sabendo que tinha sido adiado, que trocava de promotor, né? Por um tempo ficou muito, né, assim, a promotora Suzana Lacerda. E também aconteceu uma coincidência, nessas de eu estar estudando Direito, depois já eu fui fazer uma pós na Fundação do Ministério Público. Sempre queria ir lá ver o júri, ficava procurando estudar, tipo, passei na OAB em Direito Penal, sabe? Porque era o que eu acabava tendo mais interesse, assim. E aí, numa aula dessas, eu encontro, né, com a promotora que tinha sido, ela me reconheceu, eu reconheci ela, comecei a chorar muito de novo. Então, foi um segundo choque de, olha, não adianta eu passar um tempo quieta, porque se alguma coisa me lembra, era um choro, assim, de trauma mesmo, né, daquilo que não foi trabalhado, não foi... E ali ela também falou, então você precisa começar a se preparar, assistir muito júri, fazer isso, fazer aquilo, porque... Quando vai ser, você não vai lá ver, né? Você tem que estar preparado, você não pode ficar. Então, ela falou bem dura, e vai acontecer, e me passou uma ideia de que estava prestes a acontecer. Aquilo me deu uma nova esperança. Vamos conhecer um personagem que faz parte dessa história de acolhimento. O promotor Ronaldo Costa Braga é um profissional que tem uma trajetória paralela à longa linha do tempo do caso. O estudante de Direito, que nos anos 2000 acompanhara enquanto estagiário do promotor Miguel Sogaiá a exumação do corpo de Estela, presenciou o arrastar do caso de Janene nos corredores do Ministério Público. Em 18 anos, concluiu o curso de Direito, projetou-se como promotor de renome e viu o caso de Estela, ainda sem justiça, e que ficou sob sua responsabilidade por quase 4 anos, lhe escapar pelas contingências da carreira no Ministério Público. Hoje, ele é responsável pelos casos de violência de gênero da 30ª Promotoria de Londrina. E o caso que dava mais dor do processo da Estela é o envolvimento da filha, né? A filha cresceu sem esse caso ser julgado, né? A filha dela. E a gente via a dor dela disso aí, né? Não tinha contato com ela. E eu tinha vontade de fazer esse júri, né? Para
Ela dava resposta, né? Esses casos emocionam a gente. Infelizmente não consegui fazer o júri, mas foi feito em Ponta Grossa lá, deu resultado positivo. Foi em uma cidade improvável, Ponta Grossa, que Mauro Janene Costa enfim senta no banco dos réus de um tribunal. A madrugada de 14 de outubro de 2000 se ligava definitivamente à manhã de 22 de março de 2018. Celso Felizardo, editor da Folha de Londrina e repórter à época, conta os bastidores daquele momento histórico. A defesa já tinha pedido, né, esse desaforamento, alegando que aqui em Londrina teria muita comoção. Isso poderia influenciar no júri, né? Então, houve esse pedido e o Tribunal de Justiça já tinha feito essa concessão do desaforamento. Então, o caso foi transferido, o júri, no caso, né, foi transferido para Ponta Grossa. A gente já previa, né, que o julgamento ia ser longo, então a gente saiu daqui um dia antes. E chegando em Ponta Grossa, estava um comentário na cidade muito grande que um juiz estava morto dentro de casa. Então, a primeira coisa que a gente fez quando ficou sabendo da notícia foi ir para frente da casa desse juiz, né? A gente não sabia, não tinha informações se era o juiz do caso ou não. Isso levantou uma preocupação muito grande. Ali na conversa ali com alguns policiais ali na frente, a gente ficou sabendo que não era o juiz do caso e que esse juiz ele tinha sido morto com um tiro na cabeça. Enfim, não dava para saber ainda mais informações, né? E conforme foi passando o tempo, né, aí a perícia chegou no local e na entrevista que a gente fez com eles, eles descartaram que outras pessoas tivessem entrado na casa. Eu lembro na época de ter conversado com a Laila, ela estava muito apreensiva dessa possibilidade do júri ser adiado mais uma vez, né, depois de 18 anos. Mas o que acabou não se confirmando, mesmo com a morte desse juiz, os serventuários da justiça mantiveram o júri e trabalharam no dia seguinte. O júri começou às 8h30 da manhã no dia seguinte, né? E esse júri foi feito e a todo momento com homenagens a esse juiz que morreu. E no entorno estavam familiares da Estela, a Laila e outros familiares, todos vestidos, né, com camiseta ali, com a foto da Estela, pedindo justiça. O Sr. Mauro Janene chegou um pouquinho depois, acompanhado da companheira. Ele subiu a escadaria, né, do fórum de Ponta Grossa e, questionado pela imprensa, ele falou que só se pronunciaria após a sentença e já seguiu para o julgamento. Então foi um júri muito demorado e muito cansativo, por quê? Porque a estratégia da defesa foi contratar 2 peritos particulares para contestar o laudo oficial que mostrava, né, que a Estela tinha sido morta antes e o corpo tinha sido arremessado pela sacada. E o que acontece? Esses peritos eles tomam um tempo muito grande ali do júri e eles tentam explicar ou convencer, né, no caso, os jurados, de que esse laudo oficial teria brechas, que ele não é totalmente conclusivo. Então, o que eles fazem? Eles tentam convencer esses jurados de que a Estela poderia, sim, estar viva quando caiu, né, da sacada do apartamento. Então, o Mauro, como eu tinha falado, né, no começo do julgamento, ele falou que só se pronunciaria depois da sentença. A sentença saiu já próximo à meia-noite e assim que saiu essa sentença, ele pegou e saiu de forma apressada, quase correndo do fórum e, mais uma vez, ele não falou com a imprensa, né? A família da Estela estava ali e dava para ver, era nítido ali, né? Parece que tiraram um peso, principalmente falando da Laila. Ela dava para ver que ela ficou aliviada, mesmo com uma pena de 11 anos, né? Muita gente questiona se é uma pena baixa, mas ali parece que nessa hora isso não importava. Importava para ela que o caso estava julgado. Pouco antes da terça-feira acabar, o magistrado Luiz Carlos Fortes Bittencourt lê o veredito.
Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, declaro condenado o réu Mauro Janene Costa como incurso nas sanções do crime de homicídio simples e o declaro absolvido em relação ao crime de fraude processual majorado, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Diante do exposto, fixo a pena base em 11 anos de reclusão. O advogado Cleiton Rodrigues explica qual é a situação atual do seu cliente. Mauro cumpre a sentença em liberdade, tem 2 frentes de recursos com o objetivo de realizar um novo júri. Foram interpostos recursos ao STJ e ao STF, esses recursos estão lá para análise dos ministros, né? E, enfim, estamos aguardando a posição da Justiça, onde, obviamente, a gente, ao assumir o caso, verificou ali a ocorrência de algumas situações que, a meu ver, afrontam a lei, especialmente o devido processo legal, o direito da ampla defesa, contraditório, né? Especialmente a recusa do juízo em intimar uma testemunha que foi devidamente arrolada pela defesa do Mauro na época, né? E que por ela estar morando num outro país, ele indeferiu. E ela insistiu, a defesa insistiu por várias vezes e o juiz acabou indeferindo. Então, entendo que, no caso, era uma testemunha importantíssima, né? Imprescindível, como eu disse, porque foi ela que fez a perícia no corpo da vítima logo após, né? E nessa perícia, nesse laudo, conforme todos podem ver, que está lá nos autos, né? Não há qualquer sinal, não há qualquer indicação de agressão. A série Banco dos Réus traz agora a primeira entrevista de Mauro Janene desde a morte de Estela. 22 anos depois, o agropecuarista tem uma vida normal, sem privações importantes. Atualmente se dedica a um novo projeto de citricultura no noroeste do estado. Está casado há 20 anos e ainda vive em Londrina com a mãe, agora em outro prédio de alto padrão numa região nobre da cidade. Meu nome é Mauro Janene Costa, vou fazer 56 anos agora, dia 1º de agosto. Eu sou agricultor. Acontecimento muito trágico por conta da morte da Estela. Eu não sei dizer exatamente quais foram, assim, acho que a razão é única pelo qual, digamos assim, a minha vida teria mudado, né? Mas vários fatores contribuíram. Eu fiquei tão desesperado que o meu primeiro amparo foi na igreja. Eu fiquei muito tempo apegado às coisas da igreja, e as coisas acontecendo, audiências, as reportagens saindo, e eu me sentindo oprimido, porque, de certa maneira, surgiam especulações que não eram verdadeiras, não é? Então, assim, ela já mudou, na realidade, eu acho que no segundo em que a Estela caiu, sabe? Eu tive uma sensação muito forte de que as coisas seriam bem diferentes dali para frente. Entende? Sabe? Assim, em questão de segundos isso me ocorreu. Quando você tem essa noção interna, as coisas vão mudar. E eu, parece que, de antemão, já estava percebendo todas as consequências que adviriam daquele acidente, né? Chegamos no apartamento, na rua Paranaguá. Eu estacionei o carro na garagem, lá embaixo, subimos, eu e ela, pelo elevador da frente, e entramos no apartamento. Eu sentei no banquinho que tem aqui no balcão. A sacada, ela entrou por ali, e a sacada é aqui. A porta de vidro é aqui. Ela já entrou e foi para a sacada.
Chegando lá na sacada, eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira coisa que ela fez foi isso aqui, ó. Ela sentou no chão. Assim, ó. Ali é a rua. Nós estamos no 12º andar. Ela sentou em paralelo com a mureta. E eu tô lá dentro, sentado no banquinho. O que eu fiz na hora que eu cheguei? Eu puxei a gaveta. Eu tinha uma caixa de fósforo com uma bituca de maconha dentro. Aí eu dei 2, 3 fumadas aqui, enquanto ela estava fumando um lá também. Só que o dela, que estava na bolsa dela. E tinha mais um para depois ainda. Eu não fumei o todo o meu. Guardei na caixinha de volta e deixei ali. Mas vocês fumaram na sacada? Eu fumei. E ela? Lá. Ela fumou lá. Ela fumou... Essa posição que você falou, ela continuou lá? Sim, ela fumando lá. E eu dei uns peguinhas aqui. Entendi. E quando eu não quis mais, pus na caixinha. E já levantei com a intenção de galanteio. Levar para a relação. Não sei se eu ia chegar, dar uns beijos, o que eu ia fazer. Mas quando eu vi ela sentada naquela posição em que ela estava, eu com 30 anos, praticamente, como disse, a gente não tinha ainda aquela perspectiva de parceria, tinha já, mas não eu envolvido diretamente com os negócios, entende? Eu era mais um playboyzão mesmo, sabe? Estava estudando até tardiamente, querendo as coisas, né? E podemos colocar dessa maneira. Só que eu só fazia musculação e estava naquela onda de baladas e estudar com 30 anos, certo? Nenhuma responsabilidade em vista, a não ser assim, uma vida boa, né? Qualidade de vida boa e não sei o quê. E onde eu estou querendo chegar é que eu estava com mais de 90 quilos, super forte. Super forte. Quando eu cheguei na sacada para interagir com a Estela, naquela posição que ela estava, vocês entenderam? Sim. Ela com a perna recolhida e os braços abraçando os 2 joelhos, né? Cara, eu peguei ela assim, ó. Catei as 2 canelas dela aqui e olha que a Estela não estava nos momentos de... Ela estava bem pesada naquela época. E ergui com as costas dela aqui e as pernas para frente. Eu com as 2 mãos na canela. Aquela demonstração de força típica do, né? E a sacada aqui do lado, a cerquinha. E eu resolvi fazer graça. Foi iniciativa minha. Eu pus ela aqui e ficava assim. Lá, 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 lá. E ela gracejando, dando risada aqui, emitindo sons de gracejo. Cara, eu não sei quantos segundos nós ficamos aí. Eu continuei segurando as pernas dela, só que o corpo dela afundou para o lado de fora do vidro da sacada. Você está me entendendo? Se a cerca está aqui, é como se eu tivesse encostado aqui com ela para fora. E eu estou achando que não vai acontecer nada, obviamente, né? Senão, eu nem teria pego ela do chão. E ela, não sei que jeito, se fui eu que perdi a força do braço, se ela se movimentou, não posso dizer o que foi exatamente. Eu estou segurando ela, mas o corpo dela afundou. As costas dela passou a se encostar no vidro do lado de fora da cerca. E metade da bunda dela, da nádega do lado direito dela, foi aqui, encostou no baldraminho da cerca. Toda cerca de prédio tem um baldraminho de, no máximo, uns 20 centímetros. Assim, ó, como o vidro estava na metade dele, metade da bunda dela ficou parada nesse degrauzinho do baldrame. Uma mão minha continuou segurando a perna dela. E eu tentei enfiar esse braço por baixo das axilas dela, olhando por cima desesperado. A brincadeira já acabou. Não tinha mais brincadeira. Ela olhou para mim, falou: Mauro, o que você está tentando fazer comigo? Meu, será que já não percebeu?
Eu falei para ela, eu não estou mais brincando, eu estou tentando te trazer de volta. Foi isso que eu falei para ela, gente, desculpa a exaltação minha. Mas não estava conseguindo. Não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu soltei essa perna e passei a segurar o tronco dela por cima, encostado no vidro. Mas a mão direita dela estava solta. Catei logo o pulso dela e ergui aqui. Mas não tinha como eu puxar ela para trás. Eu estou do lado de cá, ela está do lado de lá. Eu tinha que erguer ela e trazer. Eu tentei a todo custo enfiar a minha mão embaixo do sovaco dela. Não estava dando certo, ela não estava entendendo. Não tinha mais o que fazer, cara. Eu abandonei aqui a mão e vim aqui. Aqui ela escorregou. Olhando para mim e não falou nada. Olhando para mim e não falou nada. Eu só escutei um pancadão lá embaixo. Parecia que ela tinha caído em cima de um estrado de madeira. Certo? E foi isso. Primeiro que os peritos descartaram essa possibilidade de você ter levantado ela daquela posição. Você sabe disso, né? Não estou falando coisa... Não sabia que eles tinham descartado isso. Porque é impossível. Posso dar um complemento aí? Eles viram eu erguer, 2 meses depois teve a reconstituição, não foi? Você não conseguiu erguer. Você não conseguiu erguer. Eu tinha emagrecido uns 15 quilos. E na atual situação realmente não consegui. Eu fiquei com medo. Eu me senti muito ameaçado. E eu achei que essa história que eu acabei de contar aqui para vocês não fosse ser aceita. Porque você falou a princípio que ela tinha suicidado. Não. Na verdade, lá na delegacia, tinha tanto repórter me pressionando. Pô, o que aconteceu e tal? Foi um suicídio? Eu falei, foi. Alguma coisa assim. Já. Estranho também. Não. Ela tá brincando de pular e uma hora ela pula. Não sei se eu falei. Foi o que saiu? Foi. Porque, veja bem, a pressão era tamanha que eu acho que posso ter soltado uma dessas mesmo, para me esquivar e ir embora dali logo. Eu nunca... Mas, Mauro, você é um cara articulado. Você não ia fazer. Não era tanto como sou hoje. Eu confesso que lá para cá eu venho me empenhando muito mais. Eu menti. No segundo ou no terceiro dia... na frente de doutor, não me lembro o nome daquele delegado, e com o meu advogado do lado na época, eu contei para eles que a gente estava namorando e ela sentada no travessão da cerca e que ela havia caído. E olha, não precisei enrolar muito para contar essa. Só que eu não fiquei sossegado. Fui eu quem fui até a cerca e que levei ela. Eu não lembro se foi 1 semana ou 10 dias depois, eu liguei para o advogado e falei, olha, doutor, não foi exatamente assim como eu contei para o delegado o que aconteceu. E eu quero contar para o senhor. Mesmo dia eu fui lá no escritório e contei isso que eu acabei de contar para vocês, para ele. Te custou caro essa mentira inicial? Custou caro porque aí não se... Não explicaria tudo ainda assim, porque... Sim. A sustentação deles depois foi através de laudos. Para que eles chegassem a essa conclusão, o que você está dizendo é que meio que seria uma conspiração, alguma coisa assim. Não exatamente. O que é exatamente? Ou eles se enganaram feio, ou aí sim pode ser uma conspiração. Porque eu sou o dono da verdade. Eu estava lá. Não pode chegarem e cometerem o arroubo dos extractos verídicos internos, que só eu sei, eu estava lá. Então eu sei que o que está sendo dito quanto a esses laudos, ou é mentira, ou é engano. Ou eles se enganaram feio, ou eles estão conspirando contra mim, sim. Assumo isso. E acho que essa vez que a gente foi para casa no dia que ela morreu, teria sido a terceira vez.
Eu encontrei com ela. 2 ou 3, eu não sei te dizer. Mas eram esporádicos? Esporádico, não tinha relação nenhuma, não tinha um vínculo amoroso. Não. Não tinha afeto? Não tinha. Não tinha. Tinha respeito e consideração, entende? Só isso, mais nada. Você, então, nunca agrediu a Estela? Nunca, afirmo, professor. Nem como fetiche, nem no... Nunca como fantasia com nada disso, nada. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso daí. Simplesmente não existe. Me arrependi arduamente de ter feito essa brincadeira. Tudo bem que a gente estivesse lá no apartamento, no final das contas, mas não precisava ter feito isso. Uma idiotice minha. Me sinto, sim, responsabilizado pela morte dela, nesse sentido. O que eu mais gostaria que a Laila soubesse e que a irmã dela, como é que chamava-se mesmo? A Maria Elísia, soubessem, é a verdade daquilo que aconteceu, isso que eu acabei de contar para vocês. Me sinto muito aliviado se isso chegar dessa forma que eu contei para vocês, essa história chegar para ela. Esse era o meu desejo lá atrás, muitos anos atrás. Eu fui impedido, pelo menos o guarda não quis que eu fizesse isso. Talvez nem coubesse mesmo na ocasião, tá? Eu quero cumprir a pena, mas não por dolo, disso que estão falando aí. Eu sou o dono da verdade nesse sentido. Não tem como as pessoas negarem isso. Elas podem não se conformar com isso, mas eu é quem estava lá. E o que foi dito, ou é um terrível engano, ou é uma grande mentira. Eu quero cumprir, sim, mas como quem é responsabilizado por uma morte. Não como quem planejou uma morte. É isso. Minha resposta para Laila é essa. O escritor francês Georges Bernanos escreveu que quem busca a verdade do homem tem que se apoderar de sua dor. Para a filha de Estela, a dor provocou a busca da verdade. Laila, mãe de 2 crianças e que já viveu mais dias do que Estela, por mais madura que possa parecer, ainda tem que lidar com as consequências da sua angústia. Naquela época eu tive um sonho que foi para mim bem assim esclarecedor do que eu devia fazer, do que estava mexendo comigo, né, dentro das minhas emoções, assim, porque eu encontrava ele como se ele estivesse preso na cadeia, tava com as grades e eu de fora. E eu, assim, só vim aqui, só me fala uma coisa, por favor, o que aconteceu? Eu só chegava e falava assim, fala o que aconteceu, eu só quero saber isso. Fala pra mim, né? Fala a verdade. Fala a verdade. E claro que ele não falava e tal. E a cena, né, no sonho se desfazia. Então eu meio que tinha uma intuição que... Eu interpretei aquilo que pra mim não importava ele preso ou não. Porque mesmo ele atrás das grades, ele não ia falar a verdade pra mim. E o que eu queria era saber o que tinha acontecido. Por quê? Era aquilo que me machucava, inquieto. O que aconteceu, né? As informações desta reportagem foram retiradas de notícias publicadas pela Folha de Londrina e El País, e dos autos do inquérito disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O Banco dos Réus é um audiodocumentário produzido pela Folha de Londrina com o apoio do ICFJ, Centro Internacional para Jornalistas, Meta Journalism Project, ANJ, Associação Nacional de Jornais, ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas. Para vocês não enjoarem da minha voz enquanto eu falo para vocês toda essa história, eu convidei aqui para narrar comigo a jornalista Fernanda Sirkia,
que foi a voz que vocês escutaram na narração de todos os documentos e as notícias de jornais. Esse documentário foi produzido por uma equipe multiprofissional que vai da reportagem à edição, da pesquisa à documentação, do som ao impresso. A apresentação deste programa foi feita por mim, Patrícia Maria Alves, a locução é de Fernanda Sirkia, produção multimídia de Juliana Gonçalves, nosso entrevistador e roteirista é o Lúcio Flávio Moura, produtor de audiovisual Celso Felizardo, documentarista Vitor Ogawa, nossa coordenação do impresso está a cargo de Adriana Decunto, o design de som é de Tiago Franzin, a identidade visual do Banco dos Réus é de Rafael Pereira Costa, nosso produtor é o Pedro Rosa, estagiária de produção e reportagem Ana Júlia Gabas. A pesquisa e documentação foi feita por uma equipe que tem Yuri Pereira, Lara Bride, Stephanie Zacchio, Alice Rezende e Vitor Struck. A mentoria ICFJ e Meta é de Luiz Fernando Bovo. Na faculdade onde cursava Educação Física, Amanda Rossi, de 22 anos, foi morta por asfixia. Após uma confissão, 3 pessoas foram julgadas e condenadas. Mas não há ligação entre os criminosos e a vítima. A família não esquece. E desde 2007, acredita que é possível descobrir quem mandou matar Amanda Rossi. Não perca o 4º episódio da série O Banco dos Réus.